Boa tarde, quase noite, graça e paz, amém. Nós vamos iniciar a aula deste domingo, da nossa EBD, com uma oração, e eu quero então convidar você, aí onde você está, baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Vamos orar pedindo a direção do Santo Espírito que está conosco, está em nós, para que Ele nos conduza, nos dirija e abra os nossos corações para o aprendizado da sua palavra, da palavra do Senhor, amém? Vamos orar pela nossa EBD, cada aluno nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos buscar nesta hora, Deus, em oração, a direção do Teu Santo Espírito, pedindo a Ele que nos dirija, nos conduza, ilumine os olhos do nosso entendimento, abre o nosso coração, trabalhe em cada aluno da EBD, em cada vida que aqui está, os irmãos que estão a caminho. Oramos nesta noite pedindo a Tua bênção sobre todas as nossas classes, Senhor, e pedindo que o Senhor nesta noite vai nos ajude a compreendermos, Deus, a Tua palavra, a conhecê-la mais e mais, e dela, Senhor, ó Deus, nos alimentarmos. Nós pedimos a Tua bênção, no nome de Jesus, amém. Irmãos, nós vamos hoje procurar percorrer no nosso estudo os grupos dos livros poéticos e, com a graça de Deus também, os profetas maiores. Então, é um conteúdo bastante extenso, mas nós vamos, eu creio, conseguir fazê-lo, amém? E nós queríamos, da mesma maneira como sempre fazemos, deixar os irmãos bem à vontade para perguntar, para intervir, contribuir com o conteúdo na medida em que você assim desejar, tá bom? Então nós vamos correr um pouco, talvez nós, como no domingo passado, vamos omitir as leituras dos textos de forma individual, para que a gente possa ganhar mais tempo. E outra coisa, esse conteúdo, irmãos, vai ficar integralmente disponível para os irmãos. Então, ao final do bimestre, que será no domingo que vem, nós vamos compilar o arquivo todo e vamos deixá-los disponível com os irmãos no nosso grupo do WhatsApp, posso mandar por e-mail, e você vai ter então todo esse material de Cristo nas Escrituras do Velho Testamento à sua disposição para o seu estudo pessoal, para ser mais uma fonte de recurso, né, para consultas e conhecimento da palavra, amém? Então vamos lá, queridos, vamos falar dos livros poéticos. Nós estamos caminhando, terminamos domingo passado os livros históricos e vamos ver então os livros poéticos, começando com o livro de Jó. São 5 os livros poéticos, né? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. E veremos então em cada um desses 5 livros poéticos como Cristo é revelado, né? Como Cristo então é revelado pela escritura de cada um destes livros. Bom, no livro de Jó, nós vamos ter então uma cena, né, um enredo, uma história que provavelmente se passa nos dias dos patriarcas. Então, apesar de Jó estar deslocado, né, dentro da sequência dos livros da Bíblia, lá já quase para o meio da Bíblia, a verdade é que a história de Jó, ela se passa dentro do contexto ainda lá na época de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? E há um consenso nesse aspecto. De fato, talvez Jó seja então um dos livros mais antigos, se não o mais antigo da Bíblia, antes mesmo da escrita de Gênesis, né? Então a cena provavelmente se passa dentro desse contexto, tá bom? E o autor do livro de Jó, ele é em geral incerto, né? Desconhecido. Alguns atribuem a autoria de Jó a Moisés, e outras pessoas, outros estudiosos, atribuem a Eliú,
que, se você já leu Jó, vai logo se lembrar, é um personagem, né, da história de Jó, que depois que aqueles amigos de Jó falam, aparece lá já quase na metade para frente do livro a figura deste Eliú, que também fala e discursa ali para Jó, tá bom? Então, provavelmente a autoria seja então de uma dessas duas personagens. Bom, o livro de Jó trata de um dos maiores mistérios, né, da vida humana, que é a questão do sofrimento, né? A pergunta que ressoa por todo o livro de Jó, e é a pergunta também que muitas vezes paira nos nossos corações, é essa: por que sofrem os justos? Por que pessoas boas sofrem? Por que famílias boas passam por calamidades? Por que pessoas, e até mesmo, né, por exemplo, crianças sofrem, né, às vezes com alguma enfermidade terrível que lhe acomete ou alguma outra situação desse tipo. A história de Jó está em torno dessa questão, que é uma pergunta da vida, né? É uma pergunta da vida. Você me pergunta, essa pergunta vai ser respondida no livro de Jó, né? Eu entendo que sim, mas não da forma como muitas vezes nós queremos, né? Nós queremos respostas claras. Deus não explica no fim de tudo por que Jó sofreu. Nós não vamos encontrar isso. Mas o livro tem muitas lições a nos ensinar. Jó é descrito como sendo um homem íntegro, reto, né? Se desviava do mal e, de uma hora para outra, se vê despojado de todo o seu patrimônio acumulado, de toda a sua riqueza, e não só isso, né? Dos filhos, né? E também da própria saúde. Mas Jó suporta estas aflições todas com um espírito de constância, com um espírito de perseverança, como diz Tiago, né? Paciência. Tiago 5,11, ele cita Jó nesse versículo que diz: ouviste qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Então essa é basicamente a história, né, e o enredo deste primeiro livro poético, o livro de Jó. Mas nós queremos ver então Cristo em Jó. Queremos ver Cristo em Jó. E nós vamos ver isso em 3 pontos. Primeiro é que sofrimento e restauração não aparecem ali na forma dessa história, né, de um livro poético, um livro, né, da literatura hebraica, somente para ali, né, girar em torno do sofrimento daquela personagem específica que é Jó. Não. A Escritura tem um propósito, né, divino, espiritual, mais amplo. E sofrimento e restauração ali no livro de Jó, sim, eles prefiguram o sofrimento que alguém como Jó, né, claro, maior que Jó, como era maior que Salomão, né, Jesus também sofreria sofrimento, né, angústias, mesmo sendo uma pessoa justa, reta, né, em seus caminhos. Então, esse sofrimento ali, de fato, apontam para o sofrimento de Cristo. Mas não só o sofrimento, para a glória também. Porque o fim de Jó foi, de fato, a manifestação, né, ele viveu a manifestação da glória de Deus. Deus restituindo, né, a vida de Jó. E Jesus também, né, no fim do seu sofrimento, quando pensava-se, ele foi destruído, né, a morte o venceu, Deus manifesta a sua glória na vida de Cristo. Jó, embora não estivesse sem pecado, né, ele era um pecador, ele é dito como sendo um homem íntegro e reto. Isso também aponta, como eu já falei, para a justiça de Cristo. E a gente vai ver isso lá em Hebreus 4,16. Eu quero ler esse versículo. Aponta ali para a justiça de Cristo. Hebreus 4,16 diz assim:
Portanto, aproximemo-nos do trono da confiança, do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Ele está falando de que Cristo, como nosso sumo sacerdote, ele pode se compadecer das nossas fraquezas, na medida em que nós então podemos nos aproximar do trono da graça de Deus, porque a justiça de Deus foi satisfeita em Cristo Jesus. Então, Jó também prefigurava, né, essa justiça de Cristo. E por último, a história de Jó antecipa tanto a justificação de Cristo, como também a manifestação da justiça de Deus no último dia, né? No último dia. Jó 19, 25 é um versículo bem conhecido nosso, quando ele diz, né, que eu sei, porque eu sei que ele vive e que por fim, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. No dia final, Deus, aquele que é vivo, se levantará sobre a terra, manifestando a sua justiça. E nós esperamos essa justiça de Deus em Cristo Jesus, que já foi manifesta no Filho de Deus, por nós, se manifestar em definitivo no último dia, quando então Deus trará a juízo todas as pessoas, todas as coisas, todas as obras. Então, nós temos aqui a evidência de que o Redentor que vive, ele vai se manifestar, e esse Redentor é Cristo, amém? Então, Jó nos mostra Cristo como sendo quem? O nosso Redentor que vive. Então, em Jó, Cristo é o nosso Redentor que vive. Ele está vivo. E a boa notícia é que ele está vivo e está vindo para manifestar no último dia a sua justiça plena. Amém, queridos? Livro de Salmos, vamos então ali para o livro de Salmos, o segundo livro do grupo dos livros poéticos. Talvez o livro mais querido de todos os crentes, né, da face da terra. Livro de Salmos, o que nós vemos ali em Salmos? A maior parte dos salmos escritos, eles remetem ao período do livro de 2 Samuel. Há um ou outro salmo, né, fora desse período, mas a grande parte deles se remete o período do tempo, né, do livro de 2 Samuel. E quanto à sua autoria, nós temos ali que Davi, ele aparece, né, como sendo o autor principal dos salmos. Davi é considerado o principal autor. A maior parte dos salmos são da sua autoria, mas nós também temos outros autores, escritores de salmos que estão lá. Asaf, Salomão, né, Moisés, são autores de salmo, são personagens conhecidos, outros não tão conhecidos, como Emã, né? Esdras é um autor também de salmos, Etã, Ezequias, os filhos de Coré ou os filhos de Corá, né, dependendo da sua tradução, e Gedutum. Esses todos são autores de salmos, dos 150 salmos que nós temos no cânon, né, da nossa Bíblia, o cânon do Velho Testamento. O fato é que, de todos os autores, Davi é sim, talvez o que mais se destaca aí nos Salmos. Salmos, para muitos, como eu disse, é o livro mais querido, né, o mais lido, né, na vida dos crentes, né? Quem aqui não lê pelo menos 2, 3, 4 salmos por semana, né? Salmo é um livro devocional. Eu uso salmos para o meu devocional diário, né? Eu não posso passar sem ler um salmo no dia e meditar
nas orações feitas lá, nas canções ali produzidas, né, que falam muito ao nosso coração, né? Esse nome, Salmos, ele vem de uma palavra grega, mas o título deste livro em hebraico é Mizmor, que quer dizer música, ou ainda o Terrilim, como é conhecido também pelos judeus, que quer dizer louvor, ou o livro dos louvores. Seja Mizmor ou seja Terrilim, os títulos estão associados a canções, né? Canções. E indica então que o principal conteúdo do livro de Salmos é sim o louvor, a oração, a adoração, né? Os salmos são então uma espécie de inário oficial, né, nacional da nação de Israel. Possui 150 salmos, 150 poemas de adoração para serem cantados em louvor a Deus, na medida em que eles engrandecem, exaltam o Senhor, os seus atributos, o seu nome, a sua palavra, a sua bondade, né? Então esse é o conteúdo dos salmos. E os salmos, queridos, são essencialmente também, né, escritos que apontam para Cristo. Então, Cristo está nos salmos e aponta, né, os salmos apontam para ele. Nós temos diversos salmos que prefiguram os aspectos do ministério redentor de Jesus, seu sofrimento, né, a sua glória, e esses salmos são conhecidos como salmos messiânicos, que são aqueles que falam do Messias. Tem uma lista aí, Salmo 2, Salmo 8, Salmo 9, Salmo 16, você vai ter esse material depois. Todos esses salmos, eles falam de Cristo, apontam para Cristo. Então, o Salmo 2 vai falar, por exemplo, do governo de Cristo sobre as nações. O Salmo 8 vai falar do domínio final, né, do reinado de Cristo. O Salmo 22 aponta o sofrimento de Cristo. O Salmo 110 vai falar do sacerdócio de Cristo, e assim por diante. Um exemplo, então, que nós colocamos aí, o Salmo 22, eu vou abrir aqui o Salmo 22, você vai perceber lá algumas expressões que, de fato, apontam para Cristo Jesus. Quando, por exemplo, no Salmo 22, nós temos lá algumas expressões. Por exemplo, secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Foi assim que Deus fez com Cristo, né? Lançou Cristo na morte. Deus, ele entregou o seu filho à morte. Ele fala assim, repartem entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançam sorte. Está aí no verso 18 do Salmo 18, do Salmo 22. Quem disse isso? Aliás, quem viveu isso, né? Repartiram-lhe as túnicas, a sua roupa, lançaram sorte sobre as suas túnicas. Jesus, esse salmo estava falando de Cristo, né? Apesar de Davi estar ali inspirado pelo Espírito Santo, compondo um salmo que tinha muito a ver com o que ele mesmo estava passando, né? Deus, na sua soberania e no poder do seu Espírito Santo, já estava apontando, né, para o próprio Redentor e o seu sofrimento. E assim são muitos outros salmos que, de fato, apontam para Cristo Jesus. O fato que Cristo, em salmos, ele é também, né, figurado em relação a nós como sendo alguém. E talvez o salmo mais conhecido da palavra de Deus, né, mais conhecido da Bíblia e conhecido universalmente, né, seja o famoso Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Este salmo aponta para o nosso bom pastor, que é Cristo. Quando ele vem, ele fala aos seus discípulos, lá em João capítulo 10, fala que ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Então, em Salmos, certamente
Cristo é o nosso bom pastor. Amém? Você pode dizer amém, queridos? Então vamos para Provérbios. E se alguém quiser perguntar, levanta a mão aí, tá? Senão a gente vai avançando. Vamos para Provérbios, terceiro livro poético, né? Provérbios de Salomão, um outro livro devocional, obrigatório, né, para a leitura de todo crente. No meu devocional também, diário, eu uso Provérbios. Aproveitando que Provérbios tem 31 capítulos, dá para ler um capítulo por dia do mês. Hoje, por exemplo, seria o capítulo 19 de Provérbios. Então, aproveite esse impulso, né, do calendário e leia Provérbios, um capítulo todo dia. Medite nos versículos que lhe chamarem a atenção, né? Leia um salmo também, isso vai enriquecer a sua vida e vai lhe dar sabedoria, porque são livros poéticos, mas nós temos, por exemplo, Provérbios e Eclesiastes como os grandes livros de sabedoria da palavra de Deus, né? Provérbios, queridos, o que temos lá no livro de Provérbios? O livro de Provérbios, ele nos remete ao tempo do reinado do rei Salomão, filho de Davi, né? Assim como também Cantares e Eclesiastes, né? São todos livros que remetem a esse período da história de Israel, o período do reinado, da vida e reinado de Salomão. E a sua autoria, a autoria de Provérbios, é atribuída quase que na totalidade do livro, na maior parte do livro, a Salomão, né? Salomão escreveu um grande número de provérbios, foram milhares de provérbios que ele escreveu, mas outros também escreveram. Então, apesar de ele escrever a maioria, nós temos alguns personagens também que ajudaram na composição do livro de Provérbios, especialmente os 2 últimos capítulos. Estes foram escritos não por Salomão, mas por essas 2 personagens chamadas Agur e Lemuel. Lemuel era um rei também, né? Então, esses 2 personagens aparecem ali, né, como autores do livro de Provérbios, junto com Salomão. Conteúdo de Provérbios. Provérbios é uma coleção, né, de expressões curtas. Isso é um provérbio, né? Uma expressão curta, objetiva, né, concisa, que contém lições de natureza prática, moral, ética, teológica, né? Então esses provérbios, eles são uma forma de trazer-nos a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus, a sabedoria para a vida, né? Para a vida prática, através dessas pequenas porções, né? É o livro considerado o livro prático do Velho Testamento, aplicando então muitos princípios para a nossa vida, como princípios de pureza, de justiça, de piedade, né? E essa sabedoria que é ensinada em Provérbios, ela não é uma sabedoria meramente humana, né? Intelectual, carnal, né? Algo de prudência comum, né? Não, ela é baseada no temor do Senhor. Por isso a importância de Provérbios. Provérbios não é um livro para a gente ler, né, sem um compromisso com Deus. Este livro, ele fala de princípios baseados no temor do Senhor. E nós precisamos do temor do Senhor. A Bíblia diz, Provérbios 1:7, que o temor do Senhor é o princípio, né, da sabedoria, o princípio do conhecimento. Então, provérbios são essas expressões essas gotas de sabedoria para a nossa alma. Mas olhando para provérbios na perspectiva, né, cristocêntrica, o que nós temos lá? A sabedoria. A sabedoria. Sabedoria é a grande personagem do livro de Provérbios. A sabedoria aparece ali personificada em Provérbios na pessoa de uma mulher que fala ao povo, Então, a grande personagem no livro de Provérbios é a sabedoria. A verdadeira força e beleza desse livro ocultam-se no sentido real dessa palavra,
sabedoria, né? Sabedoria. Então, em Provérbios, a sabedoria é representada como habitando com Deus desde a eternidade, né? Alguém que estava com Deus lá no princípio. Quando a gente lê Provérbios 8, especialmente os versos 23 a 31, a gente vê a sabedoria falando como se fosse, e era, né, íntima de Deus, lá no processo de formação de todas as coisas, e até mesmo antes, né? Antes. E quem é que estava lá nesse momento? Cristo. A sabedoria aqui é Cristo. A gente compara textos como 1 João 1,12, né? Que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Hebreus 1,2, Colossenses 2,3, nós vemos a Bíblia comparando realmente e indicando que essa sabedoria, ela é uma sabedoria que tem um nome, é Jesus, né? A sabedoria de Deus encarnada. Então, Provérbios a sabedoria de Provérbios é sim o verbo encarnado, que aparece já lá no Novo Testamento. É muito fácil ver Cristo no livro de Provérbios. A sabedoria que está ali, né, explícita a nós, ela é o próprio Cristo Jesus. Por isso que nós escrevemos aí, Cristo achou-se a si mesmo nesse livro, o livro de Provérbios. E isso está baseado, inclusive, em Lucas 24. Eu vou ler esse versículo. Lucas 24, 27. Vou abrir aqui. Lucas 24, 27. Diz assim: E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Cristo, quando a palavra a Escritura aparece aqui, ela indica que todo o compêndio do Velho Testamento. Então, Cristo começa por Moisés, pelos profetas, e fala de si, aqueles discípulos ali no caminho de Emaús, usando com base todas as Escrituras. Todas as Escrituras estavam apontando para Cristo. E Cristo também se acha aqui no livro de Provérbios e se revela a nós como sendo essa sabedoria de Deus para nós. Então, em Provérbios, Cristo, ele é a nossa sabedoria. Amém? Podemos ouvir um amém, queridos? Então vamos avançar, porque agora nós chegamos no livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes, ele também remete, como nós já falamos, ao tempo de Salomão, né? E já se consegue, né, aproximar a história ali, o enredo de Eclesiastes a uma data do calendário, né, e essa data é essa aí de 975 antes de Cristo Jesus. O autor é Salomão, né, o mesmo autor de Provérbios. Vamos lá então para o conteúdo de Eclesiastes. Como eu disse, Eclesiastes também é um livro de sabedoria, como Provérbios, né? Mas com uma estrutura diferente. Lá nós temos a estrutura de Provérbios, né? Pequenas expressões concisas e que trazem princípios, né? Salomão escreve Eclesiastes visando também, né, a sabedoria, mas num outro formato, numa outra estrutura, né? E o livro de Eclesiastes tem uma mensagem que é bem contemporânea, se aplica a nós. Eclesiastes tem sido tema de músicas aí de cantores não cristãos, livros, né? Palestrantes usam diversas passagens baseadas no livro de Eclesiastes. É um livro bem contemporâneo, apesar de ter sido escrito há tanto tempo assim. E o tema central do livro é na forma desta pergunta, né? Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida?
Ao ler o livro, a gente pode achar num primeiro momento, né, que é um livro frustrante, né, porque o autor diz que a vida parece ser algo que não tem sentido. Ele usa a expressão, ela é vaidade, ela é vapor, é algo que nos escapa, não é possível agarrá-la, né? Então, o livro parece ser um livro muito pessimista, escrito numa segunda-feira de manhã, por alguém sem nenhum apreço pela alegria da vida. Mas não é assim. Salomão vai lidar com o fato de que a vida é vaidade, sim, é um vapor, algo difícil de agarrar com as mãos, mas há sentido na vida quando nós olhamos para o alto, para acima do sol. E nós passamos aqui alguns meses na igreja refletindo na história e no conteúdo de Eclesiastes. Nós tivemos a oportunidade de expor Eclesiastes durante vários domingos aqui e vimos exatamente isso. Então é um livro que a gente precisa ler cuidadosamente, mas com certeza você vai captar ali muitas lições preciosas para entender que há sim um propósito na vida aqui debaixo do sol, nessa vida aqui debaixo do sol. Mas nós queremos ver Cristo lá em Eclesiastes, e acho que essa sentença, acredito que essa sentença resume bem como Eclesiastes nos mostra Cristo na busca de resposta para a grande pergunta da vida, que é: que proveito temos dessa vida debaixo do sol? Salomão vai nos apontar para o fato de que alguém do lugar acima do sol, do alto, entrou no mundo para quebrar esse ciclo de mesmice, esse ciclo de essa rotina que parece sempre ser a mesma coisa, e nos resgatar então, né? Nos resgatar do quê? Do estrago que o pecado causou, né, na história da humanidade. Cristo em Eclesiastes é esse que vem de cima, né, para nos resgatar. Amém? Então em Eclesiastes Cristo é o quê? Nós falamos que ele é um livro de sabedoria. Então Cristo é em Eclesiastes a nossa sabedoria, a sabedoria que vem do alto. Então em Eclesiastes nós vamos olhar e ver do alto Deus enviando sua sabedoria a nós. E essa sabedoria, o Novo Testamento vai concordar com o Velho Testamento para dizer que essa sabedoria é Cristo Jesus. Ele se tornou nossa sabedoria. Amém, queridos? E aí nós vamos para o livro de Cantares, né? Cantares. Nós já vimos Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, e chegamos então no último livro aqui do conjunto dos livros poéticos, que é o livro de Cantares. O livro de Cantares remete também ao tempo do período do reinado de Salomão, mas foi escrito aí por volta do ano 1000 antes de Cristo Jesus, e o seu autor é Salomão. Vamos ver um pouco então do conteúdo. O livro de Cantares, Cantares de Salomão, é uma poesia, é um livro poético, mas é uma poesia especial, né? É uma poesia de amor, é um livro com um conteúdo que glorifica o amor puro, né? O amor natural, focalizando a simplicidade e a santidade do matrimônio, Então, sobre essa figura, né? A figura de uma relação matrimonial, o autor Salomão procura, né, naqueles poucos capítulos ali, descrever a relação, o relacionamento de Deus com o seu povo, a relação pactual de Jeová para com Israel, a quem ele escolheu como noiva, né? Como sua noiva. Nós vamos ver em Oséias, por exemplo, de capítulos de 1 a 3, o Senhor se dirigindo a Israel na figura de um noivo. E nós falamos aqui, né, na mensagem
domingo passado, né? Do amor do noivo, que é a alegria da noiva. Quando Jesus, ele encarnado, começa o seu ministério, ele se apresenta, né, como sendo o noivo que veio estabelecer um compromisso de casamento com o seu povo, a igreja. Era assim a relação de Deus com Israel, apontando já para esse relacionamento de Cristo para com a igreja. Então, Cantares é este livro que exalta este amor divino para com o seu povo. Cristo em Cantares, o próprio enredo de Cantares, o enredo de Cantares, prefigura então o amor de Cristo para com a igreja. E há vários textos no Novo Testamento que usam esta metáfora, muito especial, talvez a mais próxima, né, de representar o que seria o relacionamento de Cristo com a igreja, que é o casamento. Há diversos versículos aí, nós vamos ler, mas nós vamos concluir que em Cantares, Cristo é o noivo que nos ama. Amém, queridos? Cristo é o noivo que nos ama. E ele prometeu como noivo, né, que iria para a casa do seu pai. Nós falamos daquelas 4 fases do casamento judaico aqui na mensagem de domingo passado. E uma delas era a fase em que o noivo ia para a casa do seu pai, né, preparar-se para que pudesse então voltar e pegar a sua noiva e levá-la para a casa de seu pai, para ali desfrutar com ela das bodas. E Cristo é este noivo que nos ama, e neste momento está na casa do seu pai, preparando um lugar para nós, para que quando ele vier então, né, assim nos leve para as bodas do Cordeiro, que a Bíblia já nos avisou, está marcada, está na agenda do céu. Nós vamos participar um dia desta festa tão especial, tão sublime, que é o casamento com o Cordeiro. Amém, queridos? E agora nós vamos começar os livros proféticos. A gente quer hoje fechar com os livros dos profetas maiores, e aí no domingo que vem nós vamos concluir, né, vendo os 12 livros dos profetas menores, encerrando assim então todo o conteúdo do Velho Testamento. Vamos então para os profetas maiores. Até aqui alguma pergunta? Alguma contribuição? Profetas maiores. Vamos começar com o profeta Isaías. Profeta Isaías, muito conhecido de todos nós. O texto de Isaías abrange um período, né? O conteúdo de Isaías abrange um período de mais ou menos 64 anos, desde o ano 758 a.C. até o ano 694 a.C. Você sabe, né? O calendário está invertido lá, né? Tá contando, começa lá no, né, 2000 alguma coisa e vem diminuindo até o ano, né, Domini, o ano do Senhor. E depois começa a contar de novo, aí, da forma como nós contamos hoje, né? O autor de Isaías é o próprio Isaías, né? Não há dúvida de que o profeta Isaías é o dono da lavra que escreveu aí o seu livro profético, Vamos ver um pouco do conteúdo, então, de Isaías. Isaías foi chamado por Deus ao ministério, né? E isso aconteceu no reinado de Uzias, do rei Uzias, né? Isaías está profetizando dentro do contexto dos reis de Israel, né? O seu nome significa salvação de Jeová. Isso descreve bem, então, o seu ministério e o conteúdo da sua mensagem. Ele profetiza durante os reinados dos reis, então, Uzias, o rei Jotão, o rei Acás e o rei Ezequias. E
talvez durante o reinado de Manassés, do rei Manassés. Talvez, porque não há uma certeza, mas é possível que entre o ano 757 e 697 a.C., ele tenha também profetizado durante o reinado de Manassés. Mas o fato é que Isaías vai apresentar uma visão, então, gloriosa do Messias, do reino de Messias, do Messias, e vai dar uma ênfase muito forte, muito contundente à graça de Deus e à sua obra redentora com relação a Israel e às nações da terra. Vamos ver Cristo em Isaías na forma de alguns eventos que Isaías vai profetizar e que falam diretamente, de forma clara, de Cristo. Isaías vai profetizar o nascimento de Cristo Jesus, né? Ele vai falar da raiz familiar de Jesus, a sua raiz vinda do rebento de Jessé, né? Ele vai falar da unção que o Senhor Jesus Cristo receberia sobre si, como o Cristo, né? Este título Cristo quer dizer o ungido de Deus. Então, Isaías vai falar dessa unção, né? Vai falar do caráter de Cristo Jesus, lá em Isaías 11, 3 e 4, né? A simplicidade de vida desse Messias Redentor que viria, fato que também constrangeu e frustrou a muitos, né? Que imaginavam alguém de um caráter e de uma expressão totalmente oposta à que o Messias demonstrou quando aqui veio encarnado na figura de Cristo Jesus, né? A sua mansidão, Isaías fala também da sua mansidão, sua morte sacrificial, o tão conhecido capítulo de Isaías 53, que fala do sofrimento, da ascensão e do sofrimento do Messias, né? Isaías 25 vai falar da sua ressurreição e, por fim, o seu reinado glorioso e final é também profetizado por Isaías. Seria muito interessante se a gente pudesse ler todos os textos aqui, mas nós não teríamos tempo, de fato, para a gente aqui ler todos os textos, né? Talvez teríamos que ter não um bimestre, mas pelo menos uns 2, 3 bimestres no ano, para a gente efetuar todas as leituras e ver mais a miúde, né, cada um dos livros e mergulhar um pouco mais neles. Mas, como eu disse, você, como um bom aluno da EBD, né, vai ansiosamente esperar esse material e na segunda-feira do dia subsequente vai mergulhar aqui e numa verdadeira imersão, e eu fico feliz com isso, por termos alunos tão dedicados, né? E você vai poder então estudar com muito mais detalhe, ler cada um destes textos e assim ver mais sobre Cristo em Isaías, por exemplo. Então, vamos concluir dizendo que em Isaías, Cristo é o nosso, e aí, irmãos, não faltaria título para Cristo em Isaías. Há diversos títulos, né? Nós pegamos um, né, do meio de todos aqueles textos que estão ali bem à nossa disposição, e do versículo de Isaías 9, 6, nós destacamos então que em Isaías Cristo é o príncipe da paz. Isaías 9, 6 diz que olha, me fugiu o versículo. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então, em Isaías, Cristo é o Príncipe da Paz. Amém, irmãos? Então, vamos para o próximo livro, o livro do profeta Jeremias. Segura aí na cadeira, nós já estamos acabando. Nós vamos ver agora Cristo em Jeremias. Um livro para muitos difícil, né? Como também Ezequiel. Se você já leu
algumas vezes o livro de Jeremias, o livro de Ezequiel, são livros difíceis, né? Mas são muito profundos e precisam ser estudados, né? Por nós que amamos a palavra de Deus. Jeremias, ele abrange, né, um período que vai desde o ano 13 do reinado de Josias até a primeira parte do cativeiro, né, de Judá na Babilônia. Isso dá um período de mais ou menos 40 anos. Então, Jeremias vai profetizar um pouco antes do cativeiro e também, né, parte do cativeiro, o cativeiro do reino de Judá, o reino do sul. Lembra daquela história lá, né? Os dois reinos, reino do norte, reino do sul, né? O reino do norte vai cativo primeiro lá para a Síria e depois o reino do sul vai cativo lá para a Babilônia durante 70 anos. O autor do livro de Jeremias é o próprio profeta Jeremias, reconhecidamente. Jeremias era filho de Ilquias, que por sua vez era um sacerdote da cidade de Anatote, na terra de Benjamim, da tribo de Benjamim. Jeremias foi chamado ao ministério jovem, né? Isso está lá em Jeremias 1, capítulo 1, verso 6, no ano 13 do reinado de Josias, mais ou menos 70 anos aí depois da morte do profeta Isaías. Então Isaías morre, mais ou menos 70 anos, Deus levanta o jovem Jeremias. Mais tarde, provavelmente por causa da perseguição, né, vinda dos seus próprios patrícios, do povo de Israel, e também da sua própria família, a gente vê isso em 11:21 e 12:6 de Jeremias. Jeremias deixa a cidade de Anatote e vai lá para a cosmopolita Jerusalém. Ali e em outra cidade de Judá, então ele vai exercer o seu ministério profético durante um período de cerca de 40 anos. O mais você vai ver lá no livro, quando lê o livro do profeta Jeremias. Mas a nós compete ver aqui Cristo em Jeremias. E assim como no caso de Isaías, nós vamos ver aqui Cristo profetizado em Jeremias na forma destas figuras, né? Cristo como sendo a fonte de águas vivas, o grande médico, né, que com o seu bálsamo cura ali a ferida do povo de Deus, o bom pastor. Jeremias retrata Jesus como o renovo de justiça, como o rei, o redentor e, por fim, já ali perto do meio para o final do livro, o Senhor, justiça nossa, né? A expressão hebraica Yehoah Tsidkenu, o Senhor, justiça nossa. Cristo é assim, então, profetizado, a vida de Cristo profetizada em Jeremias. E em Jeremias Cristo e aí, como Isaías, há diversos títulos, mas em Jeremias Cristo é o renovo de justiça, assim como figurado e apresentado por Jeremias no seu livro. E, na sequência de Jeremias, as Lamentações de Jeremias, né, que é um livro também de autoria, né, do profeta. Costuma-se atribuir, né, o livro a próprio Jeremias, mas provavelmente trata-se de uma obra, né, que alguém contemporâneo do profeta teria escrito. Aliás, era um fato comum isso. As pessoas escreverem um livro e, dependendo do contexto, por exemplo, um contexto de perseguição, eles atribuiriam o nome de outro, né, para poder se guardar um pouco. Mas provavelmente aqui possa ser o caso. Mas, em geral, se atribui a Jeremias. Lamentações de Jeremias abrange o período, então, da queda e da destruição de Jerusalém. Lembra que falamos, Jeremias profetiza parte do cativeiro, né, do Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém, né? E então Jeremias, no livro de Lamentações, ele vai lamentar este tempo de ali destruição, né, da cidade de Jerusalém pelo invasor
naquele momento, que foi o rei Nabucodonosor, né, conhecido nosso. Esse Nabucodonosor, que a gente ouve tanto, né, em Daniel, por exemplo, também, é o rei Nabucodonosor II. Tá? Ele era o segundo da dinastia aí, nabucodonosoriana. Né? Esse era o segundo. Né? E o período foi aí entre os anos 587 a 586, que foi o ano do cativeiro de Judá. Amém? Lamentações de Jeremias vai apresentar o quê? Um apêndice, né? Aliás, o livro de Lamentações é um apêndice à profecia de Jeremias, que vai apresentar, então, o lamento de Jeremias, né? A tristeza muito aguda, dolorosa do profeta em face das misérias e destruições, né? As desolações ali de Jerusalém, que foram resultado do cativeiro, né, que eles sofreram, da destruição que eles sofreram. Nabucodonosor, ele vai levar os cativos de Israel para um exílio muito doloroso e cruel ali na Babilônia. O objetivo principal do livro era ensinar aos judeus que reconhecessem a mão castigadora de Deus nas calamidades que eles estavam sofrendo, e que assim pudessem voltar a ele com arrependimento sincero. É Jeremias que escreve em Lamentações: põe a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança para você. Então, ele quer, de uma forma muito contundente, tentar levantar o povo ao arrependimento, levar o povo ao arrependimento, porque às vezes nem com tamanha dor e perseguição o povo ainda deixava de praticar suas obras más e não se voltava para com Deus. Então, Jeremias escreve com esta intenção. Amém? E, passei aqui. Volta aqui. Espera aí, irmãos. Passei demais aqui. Foi aí? Aqui está dando um delay aqui para mim. E nós temos então que em Lamentações, né, de Jeremias, Cristo, ele vai se apresentar também, né, sendo inclusive um apêndice lá do livro de Jeremias, como o nosso renovo de justiça. Amém? Próximo livro, queridos, Ezequiel. E aí nós temos Ezequiel abrangendo um período aí de cerca de 21 anos, né, de história, e a autoria sendo do próprio profeta Ezequiel. E nós vamos ver então um pouco do conteúdo. Ezequiel faz parte já do grupo dos cativos que foram levados lá para a Babilônia pelo Nabucodonosor II, e ele aparece, né, no contexto ali 10 anos antes um pouco da destruição de Jerusalém. Ezequiel começou a profetizar 7 anos depois da destruição de Jerusalém. E o ponto central das profecias de Ezequiel é a destruição de Jerusalém. Esse vai ser a inspiração da profecia de Ezequiel. Como a gente disse, Ezequiel é um livro difícil, quem já leu sabe disso, mas é um livro que visa de fato chamar Israel ao arrependimento. Antes desse acontecimento, a destruição de Jerusalém, a mensagem dele era chamar aquele povo ao arrependimento, né? Ao arrependimento, porque eles viviam aquela falsa segurança, né, que a gente chama aqui de segurança descuidada, mas o profeta avisava, né? Mas mesmo assim eles não atentaram para isso. Essa é a história de Ezequiel. E em Ezequiel nós vamos ver algumas representações de Cristo. Por exemplo, a figura que Ezequiel vê numa das suas visões, a figura semelhante a um homem, né, numa de suas visões,
e que prefigura, né, a encarnação, né, de Cristo Jesus como o Filho do homem. Essa expressão muito usada no Novo Testamento aponta ali para Ezequiel e Daniel principalmente, né? Cristo como sendo o Filho do homem, ele vindo, né, para se tornar homem, assumir a natureza humana, né, e aqui ministrar a sua salvação. A promessa de um coração novo, lá em Ezequiel 11:19, que nós receberíamos um coração novo pela ação divina, poderosa de Deus, aponta também para a obra de Cristo e a obra do Espírito Santo. Ezequiel menciona o renovo mais tenro, né? Uma figura que aparece no livro de Ezequiel, que o próprio Jeová plantaria, e esse renovo, como diz a profecia, era o Messias. E por último, destaquei aí a parábola dos 2 pedaços de pau, que falavam figuradamente de Judá e de Israel, e que depois se unem, mostra então, finalmente, a união de um povo só, né, debaixo do domínio do rei pastor, que seria Cristo Jesus. Amém? Então, em Ezequiel, nós vamos ter que Cristo é o Filho do homem, o Filho do homem. Amém, queridos? E aí nós vamos, por último, para Daniel, e assim encerraremos, né, o conteúdo de hoje. Vamos ver aqui rapidamente Daniel. O período de Daniel é um período que abrange aí a história debaixo do governo de Nabucodonosor. Lembra, agora eles estão lá no cativeiro, na Babilônia, e lá a história vai se dar então durante todo o reinado de Nabucodonosor até o reinado do rei Ciro, um período de 73 anos. E quem escreve a profecia de Daniel é o próprio Daniel, cujo nome significa Deus é juiz. Daniel era um príncipe de Israel, ele era um príncipe de linhagem davídica, né? E como Nabucodonosor levou, na primeira leva, só os cabra bom, né? Só os comissionados lá com DAS 1, 2, 3 e tal, levou Daniel, né? Depois foi levando os inferiores, né? Então levou primeiro Daniel. Nabucodonosor levou os que estudavam mais, né? Os que tinham formação universitária, né? Então, irmão, eu conselho para você, estuda, especializa, né? Porque pelo menos se você for preso pelo Nabucodonosor, vai ter cela especial para você, né? Quem tem formação superior. Então, Daniel foi esse primeiro, né? Então, ele foi no primeiro grupo levado por Nabucodonosor lá para a Babilônia. Daniel viveu 90 anos, queridos, 90 anos. E 72 destes 90 anos, ele foi integrante de governos. Governo de Nabucodonosor, de Belsazar, do rei Dário e, por fim, do rei Ciro. O livro de Daniel é, na sua maior parte, uma história profética acerca dos poderes das nações, poderes gentílicos, né? Das nações, os principais poderes mundiais, poder persa, o poder de Roma, o poder grego, né? As principais nações que reinariam, né, dali para frente, e até a vinda de Cristo Jesus, né? Então, desde o reinado de Nabucodonosor, com o governo babilônico, o poder babilônico, até a vinda de Cristo, que já estava sob o governo romano, né, tirado aí dos gregos, né, do poder dos gregos, Alexandre o Grande, Roma, então é o último grande império. Então, a profecia de Daniel varre estes 4 ou 5 poderes ali mundiais, tá? Mas vamos para Cristo em Daniel. Então, nós temos lá em Daniel a promessa de um reino que não será jamais destruído. Essa promessa está lá em Daniel 2:44, e ela aponta para o reino de Deus, estabelecido por quem? Cristo Jesus, o reino de Deus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Esta era a mensagem de Jesus. Essa profecia foi foi manifesta, né? Ali, foi predita ali no livro do profeta
Daniel. As visões de Daniel acerca do Filho do Homem, como eu disse, Ezequiel e Daniel usam muito essa expressão, o Filho do Homem. Daniel viu o Filho do Homem, o seu domínio, a sua glória, o seu reino, estavam ali apontando também para a futura manifestação do Filho do Homem, o verdadeiro Filho do Homem, que era Cristo. E nós temos lá uma profecia muito peculiar, né, bíblica, no livro de Daniel, a profecia das 70 semanas. Essa profecia fala principalmente da expiação dos pecados e das transgressões que viriam em Cristo Jesus. Então, em Daniel, Cristo é quem? Nós temos em Daniel um evento muito conhecido, quando Daniel é lançado, né? Aliás, Daniel não, quando seus amigos, né, são lançados numa fornalha de fogo ardente, os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, e lá, naquele momento, surge uma 4ª personagem, que era ali a manifestação teofânica de Cristo, a presença do próprio Filho de Deus ali. E então, em Daniel, Cristo é o 4º homem na fornalha. Amém, queridos? Bom, queridos, próximo domingo nós vamos concluir. Amém? Veremos os profetas menores e concluiremos então com a visão de Cristo em todo o Velho Testamento. Até aqui nós já vimos que em Gênesis, Cristo é a semente da mulher. Em Êxodo, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Em Levítico, o nosso sumo sacerdote. Em Números, a nossa coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Em Deuteronômio, o nosso profeta, né? Em Josué, aí já começando os livros históricos, o nosso general. Em Juízes, o nosso juiz e legislador. Em Ruth, o nosso resgatador. Em 1º e 2º Samuel, o nosso rei. Em 1º e 2º Reis, o rei dos reis. Em 1º e 2º Crônicas, também o rei dos reis. Em Esdras, aquele que restaura a nossa comunhão com Deus. Em Neemias, aquele que restaura os muros da nossa existência. Em Esther, o nosso livramento. Em Jó, o nosso Redentor que vive. Em Salmos, o nosso bom pastor. Em Provérbios, a nossa sabedoria. Em Eclesiastes, a nossa sabedoria vinda do alto. Em Cantares, o noivo que nos ama. O príncipe da paz em Isaías. O renovo de justiça em Jeremias. O renovo de justiça também em Lamentações de Jeremias. O filho do homem em Ezequiel. E o 4º homem na fornalha em Daniel. Toda a Escritura aponta para a nossa salvação em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Vamos encerrar com uma oração? Senhor, nós te louvamos, porque a tua palavra nos aponta para Cristo. Obrigado pelo dom inefável de Cristo Jesus, a nossa salvação. Pedimos que nele o Senhor nos faça cada vez mais, Senhor, ó Deus, ó Pai, cheios, cada vez mais plenos de sua vida em nós e de sua obra em nós. Nos santifica em Cristo, nos aperfeiçoa em Cristo, nos faça crescer, Pai, no conhecimento da graça e da glória de Cristo Jesus. Como costumamos cantar, que Ele cresça e que nós diminuamos. Nós pedimos a Tua bênção sobre nós, no nome de Jesus. Amém.